Versículo 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam-o. Lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Amém? Esse texto, ele quer trazer nesta noite, é que um rei, alguém conhecido, alguém que ocupou a última faixa da hierarquia, o melhor, ele passou por muitas dificuldades, muitas circunstâncias. Ele foi capturado, ele foi humilhado e também ele foi mutilado. E esse texto é altamente simbólico em relação à relevância nessa geração, para que não venhamos terminar a vida aleijados, mutilados, humilhados, escravizados. E esse texto é muito importante, porque ele é um fato bíblico que nos ensina muito sobre as estratégias que o inimigo tem para a nossa vida. E jovens que foram chamados para servir, para fazer o reino, o ID, estão sendo muitas das vezes atingidos por setas malignas. Muitos jovens estão se encontrando, não como jovens, assim como todos se encontramos algumas vezes, ou graças a Deus que nunca se encontrou, amém, mas nos encontramos humilhados, certas das vezes, escravizados e também mutilados, não só na forma física, mas na forma espiritual. E ele é um exemplo de quem antes dominava, quem antes tinha um poder a seu favor. Apesar disso, ele era um rei. E agora ele rasteja, pegando migalha de mesa, como diz o texto. E Adoni-Bezeque, seu nome significa disseminação. Quer dizer que é espalhar. Quer dizer plantar e colher e abranger mais, se espalhar. É justamente isso. Trazemos pelos dias atuais, somos que nem ele. Somos filhos do dono e somos feitos para espalhar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Pode dormir não, acorda quem está dormindo, quem está com o olho fechado. Se for adorando, amém. Agora se for dormir, pelo amor de Deus, amém? O tempo que é culto tem que ficar ligado, a pregação é vapt-vupt. Isso nos revela o processo que o inimigo deseja em relação à nossa vida, dos jovens. O inimigo, ele muitas das vezes, ele envia setas para a nossa vida. E se não tivermos cuidado, acabamos sendo atingidos por elas. E o alvo dessa mensagem não é apenas falar sobre Adoni-Bezeque, mas é também falar, não é só sobre entender sobre um fato antigo, mas é também falar sobre, muitas das vezes, o que está nos distanciando da presença de Deus, muitas das vezes são influências, as culturas, as mídias, tudo aquilo que abrange a sociedade, nos difere realmente da presença de Deus, nos diferencia, mas muitas das vezes estamos atingidos por setas, que muitas das vezes não prestamos atenção. Isso acaba ocasionando, como se encontrou Adoni-Bezeque, preso, se tornou capturado, se tornou humilhado e escravo. Nesse texto, nós não podemos esquecer que Deus deu polegares. Quem tem polegar, levanta a mão, por favor. Tem polegar, Davi? Levanta a mão. Agora levanta a mão aqui, todo mundo me acompanhando. Todo mundo levanta a mão. O Robert, Bruno, levanta a mão. Faz assim, o legalzinho, e olha para a mão. Não, mas olha para a mão aqui, não é fazer assim não, olha para a mão aqui, ó. Olha para o dedo, no caso. Vocês percebem ver que quando foi cortado o polegar, pode abaixar agora a mão. Quando foi cortado o polegar, ele perdeu a digital. E muitas das vezes a digital, no cotidiano de hoje em dia, é para identificar quem é a pessoa. Quando a gente vai para um hospital, a gente bota a nossa digital, aparece o nome, CPF, tudo direitinho. Quando a gente vai para uma academia da vida, os crentes musculosos querem, ficar fortes, ele coloca a digital, aparece lá teu nome, CPF, e todas as suas informações. E não foi diferente aqui. Quando ele cortou o dedo, ele perdeu a identidade. E como muitas das vezes nos encontramos hoje em dia
sem a identidade do Espírito Santo. A digital, que muitas das vezes estamos com a digital suja. Porque eu acho que todo mundo já passou por isso. Foi colocar a digital, a moça diz, está suja. Não dá para colocar a digital. Tem que limpar. E muitas das vezes, trazendo para o contexto espiritual, teremos que limpar a nossa digital, a nossa identidade com a palavra do Senhor. Muitas das vezes nos encontramos feridos, diferentes, por conta da nossa identidade. Parecemos pessoas normais, mas a única coisa que a pessoa vai pensar é que somos cristãos. Através das nossas condutas, através dos nossos falar, através das formas que nós expressamos. E muitas das vezes isso acaba prejudicando. Adoni-Bezek foi cortado o dedo dele. Ele perdeu o dedo, ele perdeu a digital, ele perdeu a identidade que ele havia sido. Ele só agora é só uma pessoa comum. Ele perdeu a identidade de rei que ele era. E quantas das vezes nos encontramos nas mesmas situações, perdemos a nossa identidade. Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas hoje em dia não faz mais. Ele era rei, ele se gloriava, agora eu sou rei e tal, mas agora ele se encontra como uma pessoa comum. Ele perdeu a identidade do Espírito Santo. E como muitas das vezes nos encontramos nas mesmas situações, o nosso polegar foi cortado, perdemos a identidade, perdemos a digital do Espírito Santo. E não por culpa dele, mas por culpa nossa. Mas eu quero te falar, é que Deus pode restaurar a tua digital. Amém? Levanta a mão e recebe essa profecia. Deus pode restaurar a tua digital, a tua identidade, aquilo que um dia foi encontrado, mas hoje está perdido. E a segunda coisa que eu quero falar sobre o polegar, que era no caso também das mãos, era que, aqui ó, Salmo 139, versículo 13 ao 14. Tu me formastes no ventre da minha mãe, e de modo assombramente maravilhoso fui feito. Então, se tu perder a tua digital, fique tranquilo, porque Deus, Ele te criou para ser um servo aqui na terra. Essa fase é passageira. Deus é muito maior que teu problema, que tua dificuldade. Mas muitas das vezes devemos mostrar a Deus, reconhecermos que está faltando uma parte do nosso dedo. A nossa digital está suja, está faltando limpar, está faltando intimidade, está faltando aquilo que nos impede de falar com Deus. E no segundo, o que eu quero dizer é que o inimigo quer amarrar, cortar os teus polegares das mãos. Eu estava vendo o contexto, falando sobre ainda o DNA. O bebê, ele é formado em 6 a 13 semanas, o DNA dele, a impressão digital dele. E o que é muito importante também, é que temos a digital do céu. Não adianta estarmos num momento ruim, ou numa fase ruim, nós nunca vamos deixar de ser filho do rei. Mas quando nos afastamos, não somos nada. Assim como Adoni-Bezek foi. Ele estava no reino. Ele era o senhoral, o maioral. Mas agora, quando perdeu a digital, ele é só uma pessoa comum. Mas diferente dele, ainda continuamos ser filho de Deus. Ainda continuamos ser usados por Ele. Mas primeiramente temos que reconhecer que estamos fora da presença dEle. Segunda coisa, o inimigo quer amarrar o polegar. Que é justamente... Ele quer tirar o polegar, porque sem o polegar, perdemos a força. Perdemos tudo aquilo que podemos segurar. Se eu segurar a Bíblia aqui, eu vou derrubar, porque eu estou sem os dedos, sem os polegares. Eu vou derrubar com certeza. E trazendo pelo contexto também de guerra, quando o soldado ele se encontra fora do polegar, ele é inapto. Ele se torna um soldado que vai ficar na reserva, ele vai ficar ali porque não presta mais. Ele não tem a digital, ele não tem a identidade, ele não tem a força para segurar uma arma. Uma espada. E quantas das vezes nos encontramos nas mesmas situações, sem os polegares, irmãos, não conseguimos segurar a espada, não conseguimos combater o bom combate. Somos os soldados inaptos, somos soldados que vão ser excluídos porque não tem o polegar, não tem a identidade de Deus. E quando Adoni-Bezek mandava cortar os polegares de reis derrotados, era para dizer: olha, tu não vai conseguir mais ser apto para guerrear. Tu não vai ser mais capaz de ir para a guerra, porque agora está faltando uma parte tua. Tu não consegue mais segurar a espada. Ele humilhava seus inimigos quando cortava o polegar. E quantas das vezes nos encontramos humilhados fora da presença dele? E o diabo quer fazer o mesmo com os filhos de Deus hoje. Apagar a sua identidade e tirar a sua força. E tirar aquilo
que faz você segurar a espada. Eu não sei aquilo que te impede. Se não sei se foi problema, não sei se foi seta, não sei se foi palavras, não sei se foi, não sei. Mas essa coisa que te tirou da presença de Deus, você ainda não é inapto, você pode estar na presença dele. Basta uma atitude tua. Então, irmãos, eu quero dizer que Adoni-Bezeque, ele se encontrava humilhado, ele se encontrava sem os dedos. Não tinha mais identidade e nem força para fazer aquilo que foi concedido. E quando você entende que quando você tem a identidade de Deus, quando você entende que você pode sim ser alguém que pode prosperar na palavra de Deus, você pode se tornar alguém que vai muito além do que você imagina, você não se abala com certas circunstâncias. Aquela pessoa que sabe a sua impressão digital, aquela pessoa que sabe a identidade que não é só dela, mas ela representa a Deus, ela não fica abalada com certas circunstâncias, ela fica apta a bater um bom combate. E a outra finalidade que ele vem para roubar a sua identidade, o inimigo. Ele quer nos confundir, ele quer nos ser alguém comum, uma pessoa totalmente... Ele é mais uma pessoa comum, ele não é de Deus, ele não conhece a palavra de Deus, ele se torna alguém inapto. Agora tchau, que agora eu vou desenvolver aqui. Quando a pessoa, e trazendo agora para o contexto que também foi cortado os seus pés. Foi cortado os seus pés não, o dedo dos pés, os polegares dos pés. E estudos dizem que os polegares dos pés, ele permite a gente fazer isso aqui, ó. Sem os polegares, ficamos assim, ó. Vamos cair, irmãos. Vamos cair. E os polegares representam o equilíbrio. Aquela pessoa que tem os polegares dos pés não vai cair. Ela pode correr, pode pular, que não vai cair. Mas agora aquela pessoa que está sem os polegares, caiu. Falta de equilíbrio. Muitas vezes nos encontramos sem os polegares dos nossos pés por falta de equilíbrio. Vem dificuldades, vem aprovações e nos encontramos desequilibrados. E isso afeta na nossa vida espiritual. Afeta quando vamos enfrentar uma batalha, estamos desequilibrados. Vem uma batalha, pô, morreu. Fica caído. E quando Adoni-Bezeque, ele cortava os dedos dos seus inimigos dos pés, era para dizer, tu não vai mais se levantar, tu não tem mais equilíbrio. Mas esta noite Deus está te dizendo, tu ainda pode ter equilíbrio. Tu vai conseguir tudo aquilo que Deus colocou na tua vida. Mas primeiramente, vai restabelecer o teu polegar. É reconhecer que tu está sem equilíbrio. É reconhecer que sem Deus, irmãos, é impossível. É impossível andar equilibrado. Sempre vamos ser ou intensos demais ou frios demais. Não tem como. A intensidade em relação à batalha é que quando perdemos, em relação ao equilíbrio, quando perdemos, ficamos abalados. Quando você, vamos. Primeira coisa, perdeu, fica desanimado. Mas quando a pessoa, aí também falando sobre quando a pessoa se conforma. Aconteceu uma coisa, pronto, acabou. Mas quando a pessoa é equilibrada, pode vir luta, pode vir batalha, mas ele vai ter apto para vencer a batalha e a guerra. Quando a pessoa ela é equilibrada, ela sabe lidar com situações. Ela tem a identidade que ela não resolve, mas é Deus. E Adoni-Bezeque, ele se encontrava numa situação ruim, onde tinha cortado seus dedos dos pés, e ele não conseguia mais se mover. E trazendo para o contexto dos dias atuais, é a pessoa que lê a Bíblia, que sabe, que tem conhecimento, as armas nas mãos, porque assim, a pessoa que perde o polegar dos dedos, ela pode até ter a arma, mas ela não se movimenta. Ela vai se levantar e vai cair de novo. Ela vai rastejar, não vai se tornar apto para a guerra. Não adianta tu ter conhecimento da palavra, tu saber o que é o certo e o errado, se tu não se move, se tu não tem equilíbrio. Isso não quer dizer nada, tu pode estar armado, mas tu não vai ser apto para a guerra. Aquela pessoa que tem 10 anos, 2 anos, Deus pode usar a pessoa que tem 6 meses de crente, mas ela se tornar a identidade, se ela saber que tem identidade, se ela saber que ela pode sim ter equilíbrio na presença de Deus, ela encabula uma pessoa que está mais tempo que ela. Agora, em relação às mesas, que o rei Adoni-Bezeque se encontrava pegando migalhas de mesas, e mesas em contextos da Bíblia. No Salmo 23, versículo 5, preparas uma mesa perante mim. A mesa significa algo de comunhão, algo de realmente
ter comunhão, algo de ter... É um momento feliz, é como se fosse um passeio hoje em dia. É um momento de confraternizar, um momento de socializar. E a mesa significava isso nos contextos atuais, no contexto daquela época. E ele vivia debaixo da mesa. Era um rei que tinha tudo, mas agora está pegando migalhas. E quantas vezes nos encontramos, somos filhos de Deus, para comer na mesa, mas estamos pegando só migalhas, só o raso. Só vem para a igreja um dia na semana, tá bom demais. Vi só 2 dias, tá ótimo. Ah, só isso aqui, só recebe amém. Chega em casa, vive uma vida totalmente diferente, tá bom demais. Comendo migalhas. Quando Deus te oferece banquetes, quando Deus te oferece comidas, você só se encontra comendo migalhas. E era assim que Adoni-Bezeque se encontrava, comendo migalhas da mesa. Um rei que era totalmente o nível da hierarquia, totalmente lá em cima, e agora se encontra nos piores níveis, comendo migalha na mesa. E isso significa humilhação. Quando alguém se encontra, no contexto daquela época, comendo migalhas debaixo da mesa, era que aquela pessoa estava humilhada. E quantas vezes nos encontramos humilhados, irmãos? Quantas vezes nos deixamos o pecado dizer que achamos não somos mais filhos de Deus, que não somos mais aptos para ser a presença dEle, que o pecado nos inflige e faz dizer que a gente não é capaz, que nem migalhas merecemos. Mas, diferente de Adoni-Bezeque, Deus está te dizendo que tu pode renovar ainda hoje. Só precisa de uma atitude tua, reconhecer que falta limpar a impressão digital. Falta limpar o pecado. Falta limpar, muitas das vezes, o equilíbrio, que nos encontramos desequilibrados. Sabemos da Bíblia, mas não combatemos o bom combate. Porque estamos longe da presença de Deus e perdemos os polegares dos pés. Quantas vezes nos encontramos nessa situação, irmãos? Não é só no Adoni-Bezeque, é em relação ao cotidiano. A caminhada é difícil. Muitas das vezes nos encontramos em relação a 100 polegares, tristes. Muitas das vezes o pecado deixa a gente se sentir humilhado. Mas eu quero te dizer esta noite que Deus, Ele é o filho do trono. Ele pode sim te fazer ter a digital limpa. Ele pode sim te fazer equilibrar. Não desequilibrar em relação às atitudes, em relação às lutas. Ele pode sim te capacitar para combater o bom combate. Dá glória a Deus, irmão. Eu vou beber minha água. É maravilhoso. Enfim, em relação ao inimigo, ao diabo, ele usa todas essas setas para nos atingirmos, irmãos. A humilhação, a pensar que não somos capazes de conceder o Espírito Santo na nossa vida novamente. Eles fazem questão de nos confundirmos de relação a... eu quero dizer uma coisa. Quando o diabo, ele entra, ele faz nos sentirmos a verdade, é tudo relativo. Eles fazem quebrar fundamentos, doutrinas que Deus nos criou, que sabemos, agora se tornam mentiras. Porque quando não temos fundamento na palavra de Deus, e quando não estamos firmes, tudo é relativo. A geração atual, irmãos, falar que isso aqui é uma harpa, é uma afronta, porque pode ser usado para atacar no chão, pode ser usado para rebater uma bola de tênis, porque isso aqui pode ter várias utilidades, mas falar que é harpa é um crime. Falando para o contexto biológico, falar que é crime. E tudo isso é relativo em relação à sociedade. Quando nos encontramos na presença de Deus, tudo é relativo. Tudo aquilo que era verdade para a gente se torna mentira. O diabo, ele tenta trazer a relatividade para a igreja. Tudo é relativo, tudo é meu ponto de vista, depende. Eu estou chegando aqui, mas aquele que está chegando ali pode chegar a outra coisa. Não, irmãos, a verdade é única e é a que pode te libertar. Pode falar que tudo é mentira, tudo é relativo, menos isso aqui. Isso aqui é a verdade, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é que diz que é mentira, o que é errado e é o certo. E não tem como negarmos, irmãos. Quantas das vezes encontramos ateus incomodados com o que está escrito na Bíblia? Quantas vezes nos encontramos aquelas pessoas que estão totalmente erradas? Mas por que incomoda tanto? Por que incomoda tanto? Porque elas sabem que isso aqui é a verdade. E a única coisa que não pode ser combatida é a palavra de Deus. Isso aqui pode ser chamado de vários objetos, mas isso aqui é a Bíblia Sagrada. Isso aqui é a verdade, isso aqui é a certeza. E eu quero te dizer esta noite que o inimigo, ele vem para tentar fazer que a verdade se torne mentira. E isso aqui é um fato que nos deixa totalmente aptos, quer dizer, inaptos para guerrear.
Está chegando um tempo que tudo se torna relativo. E agora, em relação também que o inimigo nos traz, é pensarmos que somos totalmente incapazes de conceder o perdão de Deus. Que somos totalmente imerecíveis, irmãos. A gente não merece nada. Porque se fosse para tratar realmente de justiça, nem estaríamos vivos. E muitas das vezes tem pessoas que deixam se tomar pela vergonha. De reconhecer que está errada. De reconhecer que está faltando um polegar no dedo. Porque os outros vão achar, irmãos, Deus não teve vergonha quando estava naquela cruz para morrer por ti. Porque ele tem vergonha de assumir que está errado. Porque ele tem vergonha de reconhecer que tu não é mais identidade. Tu não tem mais identidade. Tu não tem mais o equilíbrio. Porque ele tem vergonha de dizer isso. E Deus está dizendo esta noite: filho, eu ainda estou aqui. Filho, eu posso restabelecer a tua identidade. Tu nunca deixou de ser de meu filho, mas tu se afastou de mim. Mas tu perdeu o equilíbrio, não por conta minha, mas por conta tua. Por conta das tuas dificuldades. Tu não me procurou, tu procurou outras coisas. E já é... Eu quero que a igreja se coloque de pé. Amém? Creio que Deus falou fortemente com cada um que estamos aqui. Essa palavra também, antes de eu pregar, falou comigo individualmente. E creio que todo mundo aqui foi falado e realmente faz sentido. Realmente nos encontramos muitas das vezes humilhados. O pecado tenta tirar o brilho do nosso olhar. O pecado tenta tirar a nossa comunhão com Deus. Mas eu quero te dizer essa noite que Ele pode restabelecer aquilo que foi perdido. Davi, vai tocar a bateria? Amém? Que eu vou cantar. Igreja, quem se sentiu identificado com isso, em relação à impressão, em relação à identidade que foi perdida com o passar do tempo, eu quero que venha aqui na frente. Mas não aquelas pessoas que se sentem envergonhadas. Se sentir envergonhado, fica aí mesmo. Porque eu acho que é uma falta de reverência. Sentimos envergonhados de vir na frente, sendo que Ele ficou lá na cruz, pagou os nossos pecados, que não merecíamos 0,1%. Se essa palavra falou contigo, vem aqui na frente essa noite. Eu quero fazer uma oração na tua vida. Você que se encontra perdido, realmente estou fora da identidade de Deus, realmente me encontro diferente. Já fui uma pessoa melhor. O rei, Adoni-Bezeque, ele pensava: eu não sou mais rei. Eu não sou mais aquela pessoa que eu já fui. Mas tu pode se tornar ainda melhor, porque Deus te deu uma chance. Deus te dá sempre, todo dia, uma nova chance. Basta uma atitude tua. Amém? Enquanto eu canto louvor, eu quero que, se você se sentiu incomodado, se você sentiu que realmente vale a pena vir aqui na frente e fazer uma nova história, vem aqui na frente. Ou então, se você que tem um pai ou uma mãe lá em casa não, em casa, se você puder representar ele aqui esta noite, orando por ele, enfim, vem aqui na frente representando ele. Amém? Que você pode ser luz, você tem capacidade de ser luz dentro da sua casa, em qualquer lugar que você for. Onde você se torna envergonhado, é aonde você vai pregar a palavra, onde você vai conquistar a vida. Mas primeiramente, tem que ter a atitude. Tem que reconhecer que Deus, eu preciso mesmo da tua presença. Deus, eu realmente não sou ninguém sem tua presença. Deus, eu era filho do rei, mas agora, longe de ti, eu sou só uma pessoa comum. Longe de ti, Pai, eu não me encontro mais como filho do rei. O inimigo quer tirar a autoridade da gente, quer nos fazer submissos ao problema. Mas quem é filho do rei, ele reina. Ele reina sobre os pecados, reina sobre os problemas. Ele não é submisso. Ele que fala, pecado, problema, eu vou para cima, mas é porque eu tenho Deus do meu lado. É porque eu tenho Deus que me capacita. A pessoa que tem Deus do lado, irmãos, ela enfrenta qualquer batalha. Tudo é mais fácil. Mas quando fizermos do nosso jeito, tudo é mais difícil. Amém? Marina, canta o hino, canta o... Você que se sentiu realmente que vale aqui para frente, venha representando alguém da sua família. Eu realmente, Roger, estou precisando. Roger, eu realmente me encontro diferente. Roger, eu já fui um rei, mas hoje em dia me encontro longe da presença. Vem aqui na frente. Vem aqui, não tenha vergonha, porque ele não teve vergonha na cruz. Amém? Necessito, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas,
Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou Clamando, estou perdido. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor. Amém, igreja? Vamos orar. Amém? Você que se ficou aí mesmo aí no seu canto, eu quero te dizer que você tem uma chance. Deus te dá todo dia uma chance. Agora basta você se dispor, como eu sempre prego, como eu sempre falo nas minhas saudações. Se disponha em reconhecer que está errado, em reconhecer que realmente você está diferente. Porque também todas as pessoas se encontram nessas fases, é normal, irmãos. Somos seres humanos, não somos perfeitos. Não somos aquelas pessoas que totalmente se encontram perfeitos. Temos que renovar, temos que nos alimentar todo dia da palavra. Amém? Você que ficou no seu canto, estenda as suas mãos, que está aqui na frente, amém? Vamos orar. E é isso. Senhor meu Deus, meu Pai, venho te pedir, meu Pai, esta noite, que vá abençoando cada um que está aqui, meu Pai. O Senhor reconhece tudo aquilo que eles tenham passado, Pai, que eles estão passando, Pai. Mas, Pai, eu venho te pedir esta noite que o Senhor possa estar do lado deles, Pai. Que eles possam restabelecer, Pai, a digital, Pai. Que eles possam, Pai, readquirir, Pai, o equilíbrio, Pai. Que eles possam, Pai, reinar, Pai, sobre os seus problemas, Pai. Que o fardo se torne leve, Pai. Que o fardo, Pai, se torne coisa fácil, Pai, em relação à Tua presença, Deus. Paizinho querido, eu venho te pedir, Pai, renova estas vidas, Pai. Eu não sei se eles estão aqui por eles ou representando alguém, Pai, mas Tu sabes, Deus. Paizinho querido, vai abençoando, Pai. Abençoa o coração de cada um que está aqui esta noite, Pai. Eu creio que a Tua semente foi plantada, Pai, e que ela vai, Pai, em nome de Jesus, dar frutos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu venho te pedir esta noite, Pai. Salva estas vidas, Pai. Restabelece, Pai, a identidade, Pai. Dá equilíbrio a elas, Deus. E é isso que eu te peço, meu Pai. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém.